Estava ali pensando de como Deus nos acrescentou, desde quando nós chegamos no Verbo, tivemos contato com essa palavra. E tem um objetivo de eu pedir para vocês sentarem aqui próximo a mim. Porque, irmãos, eu não sei você, mas existe algo mais para ser feito na nossa vida de oração. Como a Neide falou, às vezes a gente precisa fluir no Espírito. Na verdade, ontem a Neide falou comigo para eu ministrar no culto de oração. E a gente, graças a Deus, a gente não vai estudar para ministrar, a gente está preparado para isso. Mas a gente só precisa discernir aquilo que é para esse tempo. E uma coisa que, hoje, bem na hora que eu desci do metrô, uma palavra saltou no meu coração: sacrifício. A definição de sacrifício é renúncia voluntária ou forçada a algo que se possui. Sem algum sacrifício, nada se obterá. Essa é a definição de sacrifício. Uma das. Mas eu estava pensando, quando nós começamos no setor de chácara, existia um prazer nosso de 5 horas da manhã. Eu lembro como se fosse esse culto de oração, a gente descer andando. O pastor não tinha carro, eu tinha uma bicicleta, uma Josiane. Não importava como estava o clima. Faz quantos anos que a gente está aqui? Que a gente saiu de lá, mais ou menos 8? Eita. Mas a sensação que dá é que a gente usufruía daquele poder mais forte lá. Por quê? Porque talvez aquilo que nós já obtivemos de resultado, talvez hoje não cause tanto espanto para os nossos olhos. Porque a gente estava envolvido naquela vida de oração. Tem coisas que nós orávamos lá que a gente está vivendo o resultado hoje. Hoje a gente está vivendo. Eu disse: Senhor, será se nós estamos sacrificando verdadeiramente alguma área da nossa vida para trazer esse entendimento na área de oração? Trazendo essa consciência para nós, trazendo esse entendimento que um momento de oração não pode, de forma alguma, ser substituído por uma mensagem que chega no WhatsApp ou no Telegram. Enfim, não importa. Se o nosso tempo ele está sendo investido muito mais no celular, irmãos, onde haverá sacrifício aí? Não existe. Se eu perguntar para você, qual o sacrifício que você fez hoje para estar no culto de oração? Talvez, meu irmão, você não fez nenhum sacrifício. Está tão normal o que a gente está fazendo nessa área da palavra de Deus que não vai existir mudança na nossa vida. Eu não estou falando para você que a gente só vai conseguir algo através do sacrifício. Não estou te falando isso. Eu só sei que eu percebo que nós estamos agindo tanto no normal. É normal o culto de terça-feira. É normal, a gente já sabe o que vai acontecer. Sabe, irmão, se 15 anos atrás nós oramos e o resultado da palavra hoje está diante de nós, quanto mais o entendimento que a gente tem hoje e a quantidade de pessoas que nós temos hoje. O Joshua era criancinha, hoje está um homem. A Jennifer, uma criancinha, hoje está uma moça, uma mulher. Sabe, resultado de palavra que a gente falava, que a gente nos colocava. Eu era recém-casado e eu tinha prazer de dizer assim para Josiane: eu vou viver da obra, brincando, não tinha entendimento do que era isso. Eu não sabia aonde eu estava me metendo. Mas existia um prazer tão grande de cortar aquela grama, sabe, de chegar meio-dia em casa, não tinha nada pronto para comer. Eu ia tomar banho, Josiane fritava um ovo, a gente fazia um arroz e comia, era bom demais. Porque existia uma necessidade, a gente via que era justamente aquilo que ia nos tirar do lugar. Sabe o que eu quero falar hoje para você? Meu irmão, você precisa sacrificar alguma área da tua vida.
Nós precisamos. Sem isso a gente não vai ver as manifestações. Por mais que a gente tenha um culto poderoso como a gente teve domingo, tanto pela manhã quanto pela noite, a gente não vai ver crianças se levantando, orando com toda ousadia, pulando no Espírito, se a gente não ter essa essência do sacrifício diante de nós. A gente não vai provar. Mas vocês sabem que Deus é misericordioso. No momento que eu estava pensando nessas coisas, Ele disse assim: antes que vocês mudem de prédio, antes que chegam mais pessoas, as próprias pessoas vão provar daquilo que eu sou capaz de fazer. Aleluia. Eu disse assim: Senhor, geralmente quando você vai falar alguma coisa séria, você diz assim: recebe amor, né? Que a pessoa já tem aquele... Efésios 5,18. Você não precisa colocar aí, não, tá, Rayara? Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Sabe, eu não sei porque eu me prendi nesse versículo, porque ele traz um sentimento de continuidade. É contínuo. Enchei-vos do Espírito. Não é algo que você vai fazer uma vez, é algo que você vai fazer sempre. Você vai fazer sempre. E Paulo, ele não diz assim: quando vocês se encherem do Espírito, tá bom. Não existe isso na palavra. Mas ele diz: enchei-vos do Espírito. É uma ação totalmente nossa. E Paulo também não diz: ei, vocês vão ler a palavra de manhã e vão trabalhar. Vocês não vão chegar na casa de vocês, almoçar, orar, e está tudo certo, vocês vão fazer o afazer de vocês. Mas quando você vai para Josué, Deus fala para ele: medita de dia e de noite. Pega isso e traduz: enchei-vos do Espírito, porque a gente está numa aliança superior. E ele começa, Paulo começa: enchei-vos do Espírito. E eu não consegui ler outro versículo além disso. Porque eu linkei isso com essa vida de sacrifício que nós precisamos ter. Se você consegue pegar isso do sacrifício, da gente nos colocar nessa disposição, que cansaço e falta de dinheiro não tiram o nosso compromisso com a palavra. Sabe, uma vez ou outra a gente fala: tem cadeiras vazias. Poderia ter mais pessoas. Mas Deus confiou justamente a mim e a você esse tempo. Então tudo aquilo que se trata de cadeira suprida, igreja mudando de prédio, está na sua responsabilidade. Por quê? Porque existe um compromisso seu com a palavra. Então, se não houver uma consequência de sacrifício ou uma resposta para você em cima dessa vida de sacrifício da palavra de Deus, não vai haver mudança. A gente vai falar e as coisas não vão acontecer, porque essa responsabilidade não é do pastor somente, essa responsabilidade não é dos ministros somente. Mas no momento que você coloca o pé daquele portão para cá, você passa a ser um endereço de Deus na terra. E o enchei-vos do Espírito, orar continuamente, meditar na palavra, isso não deve ser algo que toda vez o pastor vai. Medita na palavra, fala em outras línguas. Sabe, irmãos, a pior coisa que existe para... Geralmente acontece isso com os ministros de louvor. Irmão, levanta a mão. Dança. E a pessoa está lá. Parece que não está falando com ele. Sendo que você se dispôs a estar num culto sem que o pastor pagasse um Uber ou fosse lá na tua casa te buscar. Você veio
por uma boa vontade. Ei, irmão, receba em amor isso que eu estou falando. Nós estamos, está todo mundo no mesmo grupo. Eu estou aqui também. Mas se não houver sacrifício para nós, no nosso compromisso, na nossa vida de oração, não haverá mudança. Às vezes vai existir um crescimento na vida do pastor, na vida da Neide, na vida dos ministros. Mas a essência, eu trabalho num local onde é muito barulho. Pensei máquina para cá. Às vezes eu mando áudio para alguém aqui que eu vou ouvir, é só o barulho da máquina. Minha voz quase não sai. Quando eu chego em casa, eu já falo para a Josiane, desliga, coloca o fone de ouvido, baixa a televisão. Eu quero mudar o ambiente que eu estou. Mas o ambiente que a gente está, ele só vai ser mudado com atitude. E você sabe o que é mais terrível? Porque você é responsável pelo ambiente que você cria. Se a nossa vida falta algo extraordinário da parte de Deus, de alguma forma, nós precisamos trazer a nossa vida para essa realidade da palavra. Porque eu não sei você, meu irmão, eu não quero viver os mesmos resultados que eu estou vivendo. Eu não quero. O Christopher chegou lá em casa, o rico. Ele disse: papai, eu aprendi no Rema que eu tenho anjos que me servem. Eu disse: verdade. Papai, se eu mandar um anjo encher uma garrafa com água e trazer para mim, ele vai? Eu disse: vai, se tu estiver no meio do deserto do Saara, com as duas pernas e os braços cortados. Porque tu pode muito bem levantar e ir lá encher tua garrafa. Então, o entendimento que ele tem é que ele ia sentar lá e dizer: anjo vai pegar comida para mim, anjo vai pegar água para mim, vai pegar o refrigerante. Hã? Sério? Misericórdia, não vou entrar, vou ficar só nas crianças, é melhor para mim. Mas o entendimento nosso, ele precisa mudar de uma tal forma que um sacrifício vai se resultar em milagre para nós. O resultado daquela posição que nós temos diante da palavra de Deus. Enchei-vos do Espírito é uma credencial para nós. Sabe, eu estava pensando ali, eu disse: Senhor, me dá uma forma de eu carimbar todo mundo com essa palavra, que vão sair daqui hoje com essa palavra chamada sacrifício. Ele disse assim: não precisa carimbar não, já está dentro do coração deles, está tudo certo. Mas eu fiquei pensando nessa palavra, sacrifício, sacrifício, meu Deus do céu, sacrifício. E quando eu fui sair de Águas Lindas para vir para cá, estava tudo bem lá, a gente estava num mover extraordinário. E eu disse: Senhor, eu não vou, por quê? Porque eu já saí de lá e as pessoas vão pensar que eu sou criança. O pastor está com a equipe dele muito bem formada lá, está tudo certo. Irmão, aí veio uma palavra no meu coração que eu desmontei na hora. Ele disse assim: sacrifique suas vontades, mas não sacrifique o plano que eu tenho para a tua vida. Irmão, nunca mais eu fui dizer: não, aqui eu já ministro, aqui eu já tenho, as pessoas já me conhecem, eu já estou, já está tudo certo. Não, fui lá, já fiz tudo. Porque a nossa mente é algo tão extraordinário que nós nos acostumamos de um grau tão grande de, como é que eu posso dizer, da gente, rapaz,
Rapaz, eu estava com isso. Espera aí, eu vou lembrar. A gente quer exaltar muito mais aquilo que Deus vai fazer do que aquilo que Deus fez. Por quê, irmãos? Eu estava pensando nisso. Olha só como é interessante. No interior, eu não sei se isso perdeu a prática aqui, pelo menos na minha casa, eu vou me colocar no meio. Perdeu. Aquele negócio do menino tomar bênção para você. Perdeu ou não perdeu? Aqui não tem. Eu cheguei na casa do meu irmão e os filhos dele vieram, todo mundo tomar bênção para mim. E eu digo, papai, o que é isso? Por que eles fazem isso? Aí a gente foi explicar. Mas é interessante que nessa cultura do interior, a menina chegava e dizia, benção mãe. O que a mãe falava? Como? Deus te abençoe. Parece que o Deus te abençoe tem mais poder quando você lê que Deus já te abençoou com toda sorte de bênção. Amém? Parece que quando a pessoa diz assim, fulano foi desenganado, só Deus. É morte. É uma cultura que nós temos. E eu quero trazer isso para o nosso púlpito. Quando nós falamos, irmão, seja bem-vindo à casa de Deus. Parece que soa melhor. Mas a pessoa não olha e diz assim, a casa de Deus sou eu. Isso não é a casa de Deus. Mas soa mais gospelmente, com poder. Irmão, seja bem-vindo à casa de Deus. Aleluia. Até as cadeiras são espiritualizadas. Mas parece que o poder está muito mais naquilo quando nós falamos, Deus te abençoe, do que você crer naquilo que a Bíblia diz que você já foi abençoado. Porque é uma cultura. É a mesma coisa do sacrifício. Porque quando a gente pensa em sacrifício, a gente vai colocar nosso joelho no chão e só vai sair dali quando você estiver com as pernas tudo dormente. E a bênção chega. Mas o que eu quero falar para a gente essa noite? Irmãos, nós precisamos nos corrigir nessa área de como nós estamos investindo o nosso tempo para Deus. Só sei uma coisa, não colocar meu tempo ali, eu posso ministrar 1 hora. Já acabou? Mas a culpa é da Socorro, que meu tempo estava lá certinho. Meu Deus do céu, já passou. Pode cortar o microfone. Irmãos, mas a vida é divertida. Mas enchei-vos do Espírito. É uma continuidade de quando nós colocamos nosso coração em Deus. Quando nós pegamos isso para nós, Bruno, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque você vai parar de limitar aquilo que Deus tem. Porque tu te coloca justamente nessa posição de fazer algo a mais. Sabe, tinha um prazer, a gente ia no Apolo da Dona Fátima quando estava chovendo. 4 pessoas dentro ali apertado, um calor. Sabe, mas existia uma graça. Existia algo que era fora do comum. A gente está no setor de chácara, 5 horas da manhã, chovendo, orando. Ei, irmão, quando você olha para trás, você vê que nós somos responsáveis pelos resultados da nossa vida de oração. Isso nós precisamos nos levantar. Irmão, não, o poder não estava só lá no setor de chácara, não. Está aqui também. Pessoas estão sendo levantadas.
pessoas têm experimentado, pessoas têm ouvido o Espírito falar. Ou eu estou enganado? Não, nós temos provado de grandes coisas. A única coisa que nós precisamos fazer é deixar de ser normais. Deixa de ser normal, meu irmão. Normal demais. Normal demais vai estragar os planos de Deus. Amém?